Você sai para o quintal no começo da manhã e encontra uma cena estranha demais para parecer acaso. As folhas estão inteiras. Os brotos continuam limpos. Não há pó branco sobre a terra, não há cheiro químico no ar, não há frasco escondido ao lado do canteiro. E mesmo assim, alguma coisa ali está impedindo que as pragas avancem como costumam avançar. O mais curioso é que esse sistema quase não custa nada. E por muito tempo, gente comum já usava isso sem chamar de técnica. Porque quase todo mundo aprende a combater praga tarde demais. Você só percebe o problema quando a couve já amanheceu rendada, quando a alface perde o brilho, quando os brotos parecem mastigados por uma boca invisível durante a noite. A reação é sempre parecida. Correr atrás de veneno, receita pronta, borrifador forte, solução rápida. Só que a parte mais irritante é esta. Muitas vezes, o ataque principal não começa na planta. Ele começa na forma como seu quintal convida o ataque. E é aqui que entra um segredo antigo, simples e discreto demais para parecer importante. Ele não vem em embalagem brilhante, não promete exterminar tudo em uma tarde. Não funciona como guerra aberta. Funciona como confusão, barreira, distração e equilíbrio. Em vez de transformar o quintal num campo de batalha, você transforma o quintal num lugar difícil de ler, difícil de atravessar, difícil de dominar. E isso reduz pragas de um jeito muito mais inteligente do que simplesmente envenenar o que aparece. Você já viu esse princípio funcionando sem perceber? Um canto do quintal onde as plantas sempre pareciam mais protegidas. Uma horta antiga cercada por flores, ervas e cheiros fortes. Um canteiro que ficava no meio de uma mistura aparentemente bagunçada, mas resistia melhor ao ataque. À primeira vista, parecia costume de gente antiga, mania de avó, capricho de quem gostava de plantar tudo junto. Mas havia um motivo prático ali, e esse motivo continua funcionando hoje, exatamente como funcionava antes. O segredo é simples de dizer, mas poderoso de aplicar. Você reduz pragas quando deixa de oferecer um alvo limpo, fácil e previsível. Os insetos não encontram a sua planta como você encontra uma cadeira numa sala. Eles seguem pistas: cheiro, umidade, contraste, textura, caminho livre. Quando o quintal inteiro grita "a comida está aqui", eles chegam mais rápido. Quando o quintal vira um labirinto de sinais misturados, a leitura muda. E isso sozinho já enfraquece o avanço. É por isso que um canteiro puro, limpo demais e exposto demais costuma sofrer mais. Imagine uma faixa inteira de folhas iguais, todas macias, todas alinhadas, todas liberando o mesmo cheiro. Para a praga, aquilo é quase uma placa luminosa no escuro. Agora imagine outra cena. Borda com ervas aromáticas, algumas flores pequenas, pontos de sombra leve, solo coberto, espécies misturadas, textura diferente de uma linha para outra. De repente, o alvo deixa de ser óbvio, o ambiente deixa de ser fácil e o ataque perde precisão. Esse método antigo tem 4 pilares. O primeiro é a borda aromática, o segundo é a planta de distração, o terceiro é a presença de aliados naturais, o quarto é a organização do canteiro. Juntos, eles formam uma defesa silenciosa. Você não precisa de tecnologia secreta para isso. Só precisa entender como o quintal funciona de verdade. Porque quando você entende isso, para de lutar contra a natureza com pressa e começa a usar a lógica dela a seu favor. Vamos começar pela borda aromática, porque é justamente essa parte que muita gente ignora. Em vez de deixar a cultura principal completamente exposta, você cria um anel de cheiro ao redor dela. Cebolinha, alho, manjericão, coentro, alecrim, hortelã em vaso, arruda em certos contextos e principalmente flores como tagetes, o famoso cravo de defunto. Essas plantas não são enfeite, elas quebram o padrão olfativo do espaço. O ar já não carrega uma trilha limpa da planta mais vulnerável. O ambiente passa a ter ruído. E esse ruído faz diferença. Você talvez nunca tenha pensado nisso, mas um inseto pequeno depende de sinais finos. Um quintal que cheira só a folha macia e úmida é muito mais fácil de ser lido do que um quintal com cheiros concorrendo entre si. Não é magia, é interferência. Em muitos casos, a praga ainda vai aparecer,
mas não com a mesma precisão, nem com a mesma velocidade, nem com a mesma concentração. E quando o ataque chega mais lento, você ganha a coisa mais valiosa do quintal: tempo. O segundo pilar parece contraditório à primeira vista, mas é justamente por isso que funciona bem. Em vez de tentar proteger tudo ao mesmo tempo, você oferece uma distração, uma planta armadilha, uma planta mais atraente colocada no lugar certo para receber o primeiro ataque. Capuchinha faz isso muito bem em muitos quintais. Mostarda pode fazer em outros. Até uma muda de couve colocada na borda pode funcionar como sentinela. A lógica não é sacrificar por descuido, é concentrar o problema cedo, onde você possa observá-lo. Percebe a diferença? Em vez de descobrir pulgões, lagartinhas ou mastigadores quando o canteiro inteiro já perdeu vigor, você passa a enxergar o início da pressão nas pontas do sistema. A planta armadilha funciona como um aviso adiantado, e quintal bom é quintal que te avisa cedo. Você não precisa esperar o desastre para agir. Você olha, identifica, remove manualmente o foco, poda o que está exageradamente atacado, reforça o ambiente e interrompe a expansão antes que ela ganhe força de verdade. O terceiro pilar talvez seja o mais poderoso e o mais maltratado por quem só pensa em borrifar, porque quando você usa veneno indiscriminadamente, não mata só o problema, mata também o exército silencioso que manteria o problema sob controle. Joaninhas e suas larvas devoram pulgões. Crisopídeos ajudam muito. Pequenas vespas parasitam ovos e larvas. Aranhas regulam o movimento. Sirfídeos entram em cena. Até lagartixas, sapos e alguns pássaros fazem parte desse equilíbrio. Mas eles não ficam num quintal morto, limpo demais e quimicamente hostil. Para manter esses aliados por perto, você precisa de vida acessível. Flores pequenas são excelentes para isso. Coentro deixado para florir, erva doce, endro, tagetes, pequenas flores simples de quintal. Elas não existem ali apenas para espantar, elas alimentam e sustentam a presença dos predadores naturais. É quase como montar postos de abastecimento para a guarda do seu canteiro. E quando essa guarda permanece por perto, o ambiente inteiro muda. O ataque deixa de ser uma invasão sem resposta e vira um jogo muito mais equilibrado. O quarto pilar é a organização do canteiro, e esse detalhe muda tudo mais do que parece. Planta amontoada demais retém umidade em excesso. Folha encostando em folha cria ponte. Caule sem ventilação enfraquece. Solo nu recebe respingo, esquenta demais, seca rápido e desequilibra o microclima. Excesso de adubo nitrogenado deixa folhas tenas demais, quase doces para certas pragas. O método antigo não era só plantar uma erva do lado, era organizar o espaço de forma que o ataque encontrasse resistência biológica, física e ambiental. Então, o desenho ideal não parece um desfile militar, ele parece um sistema vivo. Na borda, cheiro forte e flores úteis, mais ao centro, a cultura principal. Nas extremidades, plantas de distração. No solo, cobertura morta para reduzir calor bruto, respingo e perda de umidade. Entre as plantas, espaço suficiente para o ar passar. É um tipo de ordem menos estética para quem gosta de fileira perfeita, mas muito mais inteligente para quem quer colher sem viver correndo atrás de emergência. O quintal começa a respirar como defesa. Talvez agora você esteja pensando, mas isso realmente reduz pragas ou só deixa tudo mais bonito? A resposta mais honesta é esta: reduz de forma muito real, quando você entende que proteção não é a ausência total de insetos. Proteção é pressão menor, ataque mais lento, foco mais visível e capacidade maior de reação. O quintal nunca vira um laboratório estéril, e nem deveria. O objetivo não é apagar a vida, é impedir que uma única força domine o ambiente rápido demais. Isso muda completamente o resultado final. Você pode montar esse sistema em uma tarde usando quase nada. Escolha primeiro o canteiro que mais sofre. Não tente abraçar o quintal inteiro de uma vez. Comece onde o problema te irrita mais. A couve sempre furada, a alface que some, o tomateiro que vive atraindo ataque. Em volta desse canteiro, marque uma borda simples.
Nessa borda, plante 2 ou 3 espécies de cheiro forte intercaladas com flores úteis. Não precisa exagerar. O segredo não está em quantidade descontrolada, está em distribuição estratégica. Um exemplo prático: imagine um canteiro retangular. Nas 4 bordas, você alterna cebolinha, manjericão e tagetes. Nas pontas, coloca capuchinha ou outra planta mais chamativa para servir de distração. Entre a cultura principal, deixa pequenos respiros de ventilação. No chão, palha, serragem bem curada ou folhas secas para cobrir o solo. Se houver hortelã, melhor em vaso próximo, para não dominar tudo. Em poucos dias, o canteiro já muda de cara. E mais importante, muda de leitura para quem tenta invadi-lo. Aqui entra uma parte fascinante. O sistema funciona melhor quando você não está olhando. Durante a madrugada, enquanto o ar esfria e a umidade muda, muitos pequenos movimentos acontecem no quintal. Insetos exploram, predadores circulam, aromas ficam mais perceptíveis, gotículas se formam sobre folhas e coberturas. A vida trabalha em silêncio. Quando amanhece, você enxerga apenas o resultado: um canteiro mais inteiro, um ataque menor, um equilíbrio que parece ter acontecido sozinho. Mas não aconteceu sozinho, foi o ambiente que você montou. E é exatamente aí que a maioria das pessoas erra. Elas querem uma solução que funcione como botão: borrifa hoje, some amanhã. Só que quintal responde muito melhor a sistema do que a susto. Quando você cria um pequeno ecossistema de defesa, o efeito vai se acumulando. Primeiro, diminui a velocidade do ataque. Depois, aumenta a sua capacidade de observar. Em seguida, aparecem mais aliados naturais. Aos poucos, o problema deixa de comandar sua rotina. Você para de agir no desespero e começa a conduzir o espaço com calma. Existe também um detalhe quase invisível que muda muita coisa: a limpeza exagerada. Muita gente arranca tudo, varre tudo, deixa o chão cru, remove toda a flor espontânea, elimina qualquer canto de abrigo na esperança de não dar bicho. Só que, ao fazer isso, remove também pontos de permanência dos aliados naturais. Quintal estéril pode até parecer organizado por um dia, mas biologicamente ele costuma ser mais frágil. A defesa inteligente não é sujeira, é diversidade controlada, é vida suficiente para sustentar equilíbrio. Agora, cuidado com o engano comum. Diversidade não significa bagunça total. Não adianta transformar o canteiro num emaranhado sem luz, sem ar e sem acesso. O sistema precisa ser legível para você, mesmo que seja menos legível para a praga. Você deve conseguir observar folhas, identificar focos iniciais, remover partes comprometidas, ver onde a umidade está sobrando e perceber se alguma espécie está dominando demais. Proteção natural não é abandono romântico, é manejo fino, é atenção distribuída, é inteligência prática aplicada em detalhes pequenos. Outro erro frequente está na expectativa. Você monta a borda aromática hoje e amanhã já quer um milagre completo. Só que algumas mudanças precisam de tempo para se consolidar. As flores precisam abrir, os aromas precisam ocupar o ambiente, os predadores precisam encontrar o espaço. Você precisa aprender a ler os sinais. Em geral, o sistema mostra os primeiros resultados na forma mais importante de todas. O problema ainda aparece, mas perde força, perde continuidade, perde capacidade de virar desastre. E isso já vale muito. Se você quiser reforçar ainda mais o método sem gastar quase nada, existe uma camada extra de proteção que combina perfeitamente com ele: pulverização suave de apoio, feita apenas quando necessário. Água com sabão neutro muito bem dosado para focos específicos de pulgão, infusão simples de alho e pimenta em situações pontuais. Mas perceba a hierarquia. Isso entra como apoio, não como base. A base continua sendo a arquitetura viva do quintal. Quando a estrutura está certa, qualquer intervenção pontual rende muito mais. Existe uma razão pela qual esse segredo parece invisível hoje. Ele é simples demais para impressionar à primeira vista.
Não existe máquina, não existe promessa de extermínio total, não existe embalagem chamativa. Só existe observação antiga transformada em desenho de quintal. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente ignore, porque estamos acostumados a suspeitar das soluções modestas e confiar demais nas soluções barulhentas. Mas no mundo vivo, barulho nem sempre significa eficiência. Às vezes, a coisa mais forte é a que quase não se anuncia. Você encontra ecos desse método em quintais antigos, hortas de interior, jardins que resistiam melhor sem grandes recursos. Nem sempre as pessoas sabiam explicar em linguagem técnica, elas só percebiam que plantar certas flores na borda ajudava, que misturar cheiros mudava o comportamento dos ataques, que alguns cantos atraíam primeiro o problema, que joaninhas apareciam mais onde havia flor pequena. Elas talvez não falassem em manejo ecológico integrado, mas estavam praticando exatamente isso com outro nome e com menos vaidade. E a física do quintal ajuda a explicar por que isso funciona. Cobertura morta estabiliza a temperatura e umidade do solo. Espaçamento melhora a circulação de ar e reduz microambientes excessivamente favoráveis. Borda viva quebra o padrão químico do espaço. Flores úteis aumentam permanência de predadores. Plantas armadilha concentram o foco inicial de ataque. Quando você junta tudo, não cria apenas um canteiro bonito, cria um sistema menos previsível e menos confortável para a explosão da praga. O quintal começa a responder como rede, não como vítima isolada. Há também um efeito psicológico poderoso nisso tudo. Quando você depende só de veneno, cada nova folha furada parece uma derrota. Você sente que o problema sempre está um passo à frente. Já quando monta um sistema vivo, a relação muda. Você para de reagir com o desespero e passa a observar com estratégia. O quintal deixa de ser um lugar que vive te cobrando socorro e vira um espaço onde você enxerga causa, resposta e ajuste. Isso é autonomia prática e é exatamente a emoção que esse conhecimento devolve. Imagine a cena daqui a algumas semanas. Você caminha devagar entre os canteiros numa manhã fria. O cheiro do manjericão mistura com terra úmida. Pequenas flores seguram gotas da madrugada. Uma joaninha percorre a borda de uma folha. A capuchinha na ponta te mostra um foco inicial que antes passaria despercebido. No centro, a cultura principal segue mais limpa do que seguia antes. Não perfeita, não artificial, viva, defendida por um arranjo simples que você mesmo montou, quase sem gasto, quase sem espetáculo, mas real. E aqui está a parte que mais irrita quando você percebe. Muita gente gasta dinheiro tentando comprar o que um bom desenho de quintal já resolveria em boa parte, porque produto vende melhor do que princípio. Solução engarrafada parece mais moderna do que observação antiga, só que a lógica continua a mesma. O inseto ainda segue sinais, o predador ainda precisa de abrigo e alimento, a planta ainda responde ao ambiente em volta, o solo ainda influencia vigor, a biologia ainda obedece aos mesmos mecanismos básicos. Isso não significa que todo o ataque será resolvido apenas com essa estratégia. Há situações mais severas, desequilíbrios acumulados, surtos específicos, climas difíceis. Mas mesmo nesses cenários, esse segredo continua valendo, porque ele ataca a raiz do problema, a vulnerabilidade do ambiente. E ambiente vulnerável sempre cobra caro. Quanto mais você corrige o sistema, menos precisa de remendo agressivo, menos gasto, menos correria, menos folha sacrificada por impulso. Você para de lutar só contra o sintoma e começa a fortalecer o terreno. Se você quiser testar isso sem complicação, faça uma experiência simples. Escolha 2 pequenos trechos parecidos. Em um, mantenha o canteiro como sempre esteve. No outro, monte a borda aromática, use cobertura morta, garanta a ventilação, coloque uma planta armadilha nas pontas e flores úteis próximas. Observe por 2 ou 3 semanas. Não observe apenas se apareceu o bicho. Observe intensidade, velocidade do ataque, presença de aliados, vigor das folhas.
Esse tipo de comparação ensina mais do que qualquer promessa pronta, e o quintal responde rápido. A partir daí, você vai perceber uma mudança ainda maior. Começa a olhar o espaço com outros olhos. Aquilo que antes parecia apenas enfeite vira função. Aquilo que parecia costume antigo vira estratégia. Aquilo que parecia bagunça controlada vira inteligência ecológica. Você entende que proteção não é só reagir ao que come a folha, é desenhar o ambiente antes que a folha vire alvo fácil. Esse é o tipo de conhecimento que muda a relação com a casa, com a comida e com a sensação de depender menos. Talvez o nome disso tenha mudado com o tempo. Hoje alguns chamam de manejo ecológico, consórcio, plantas companheiras, biodiversidade funcional, mas no fundo a lógica continua brutalmente simples. O quintal sofre menos quando deixa de parecer um convite aberto, e a força desse segredo está exatamente aí, não em exterminar tudo, não em prometer pureza impossível, mas em usar mistura, cheiro, ritmo, observação e vida para reduzir pressão sem quase nenhum custo. É menos glamour e muito mais inteligência prática. Então, da próxima vez que você vir uma horta antiga cercada de flores, ervas e cantos aparentemente improvisados, não conclua rápido demais que aquilo era só costume ou estética. Talvez ali estivesse escondida uma tecnologia silenciosa de defesa, uma forma de reduzir pragas antes que virassem crise, um modo de proteger alimentos sem depender de veneno, gasto e pressa. E quando você redescobre esse tipo de lógica, recupera mais do que um truque de quintal.